Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre a partir das 22 horas, logo depois do Dois Toques, cuja apresentação é do Cadu Oliveira. Eu estou de volta depois de um período de férias. O programa foi apresentado pela minha colega querida Fernanda Bart. Beijo, Fernanda, obrigado aí e parabéns pelas edições. Eu assisti um pouquinho, não vou dizer que assisti tudo, porque eu também não estava aqui, mas eu assisti dentro das minhas possibilidades do programa. Nível altíssimo, como não podia esperar, diferente. Um abraço, obrigado pela ajuda e a todos que nos acompanharam durante esse período em que eu estive fora. Mas estamos de volta, a Fernanda vai voltar em outras oportunidades aqui no programa. E eu gostaria também de mandar um abraço para toda a produção do Cruzando as Conversas, que dá o suporte para que esse programa se viabilize. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais. Não deixe de mandar a sua mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Twitter. WhatsApp da RDC TV está aparecendo na sua tela neste momento. Um abraço também para o nosso querido Beto. Teve um mal-estar, esperamos que esteja se recuperando. Um abraço, Beto, e lhe aguardamos aqui no programa. E também eu gostaria de mandar um abraço para duas pessoas que foram importantes para viabilizar o programa de hoje. A Graziele Araújo, que provavelmente está nos acompanhando, e que nos ajudou aí com a pauta relativa à questão da saúde do coração, que está em discussão em virtude do 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia, e também ao Dr. Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado a ambos. Hoje montamos um programa que vai tratar desse assunto, que é do interesse de todos os que nos acompanham. Muito bem. Eu quero só começar fazendo um breve apontamento antes de nós entrarmos nessa pauta principal. Em relação a esse triste episódio ocorrido no Rio de Janeiro, nós vamos debater mais aprofundadamente ao longo desta semana aqui no Cruzando, especificamente na quarta-feira, que foi a morte dessa garota, Agatha Félix, de 8 anos de idade, alvejada numa operação que poderia ser descrita como atrapalhada no mínimo e que levou a esse triste óbito. Mais uma criança alvejada por bala perdida no Rio de Janeiro, que vive um clima de conflagração digno de Oriente Médio. As medições de assassinatos, tanto de civis quanto de policiais, exorbitante naquele estado. No mesmo final de semana em que a menina Agatha foi assassinada, 2 policiais perderam a vida, subindo os indicadores de policiais mortos. O Brasil é o país, sempre lembrando, onde a polícia mais mata e onde é mais morta. Quer dizer, algo de errado, substancialmente errado neste problema. E eu só gostaria de fazer uma observação em relação a tudo isso que nós estamos analisando desde então. No momento, o corpo da pequena Agatha está sendo disputado por urubus da narrativa. 2 lados que querem se apropriar do corpo como bandeira política. Um lado diz que ela é o único resultado possível da guerra contra o crime organizado. E faz isso exatamente porque não quer nenhum tipo de combate ao crime organizado. E o outro lado acha que ela é uma perda aceitável, porque o combate ao crime organizado deve se dar de qualquer jeito. Os 2 lados estão abraçados de forma insana e contribuem para a desumanidade. O crime organizado tem que ser combatido dentro dos parâmetros do Estado de Direito, com inteligência, não com truculência. E esse é o problema que se observa no Rio de Janeiro, que foi dos 8 aos 80, os UPPs que criaram um acordo branco com o crime organizado para que um não atrapalhasse a vida do outro, e agora essa retórica brucutu do governador do Rio de Janeiro, que permaneceu 3 dias em silêncio, 3 dias em silêncio, antes de se manifestar sobre a morte dessa criança. Vamos debater isso na quinta-feira. Na quarta-feira, e você que nos acompanha em casa é convidado para acompanhar. Muito bem. Na edição de hoje do nosso programa, vamos falar sobre
Saúde, sobre o coração, sobre os problemas cardíacos que são tão frequentes. Para falar sobre esse assunto, eu convidei 3 especialistas. Dr. Alcides José Zago, médico cardiologista. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Também o Dr. Fábio Canhelas, que é médico e diretor da SOCERT, Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, telespectadores. E Prazer estar aqui. Também Dr. Marcelo Rava Campos, médico e também diretor da SOCERT. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite também a todos. Muito bem, vou pegar aqui as informações que eu recebi do 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia, e são números impressionantes. Vejam só vocês que nos acompanham de casa. O Rio Grande do Sul lidera o número de mortes por AVC e por infarto na região sul do país. Apesar de possuir a mesma população do Paraná, o número de óbitos por AVC no estado foi de 7.417, enquanto no Paraná foram 5.998 mortes em 2017 e 2.812 em Santa Catarina no mesmo ano. Os gaúchos também lideram o ranking de infartos, 7.207. De cada 10 pessoas que morrem de doenças cardiovasculares no país, 6 são vítimas de infartos ou acidentes vasculares cerebrais, AVCs, popularmente conhecidos como derrames. Apesar de ter havido uma queda no número de mortes, de 362.091 em 2016 para 358.852 em 2017, esta ainda é a maior causa de óbitos no país. Cardiologistas do mundo inteiro se reuniram em Porto Alegre entre os dias 20 e 22 de setembro, debatendo os tratamentos e formas de prevenir as doenças do coração. E o programa de hoje trata de ampliar a discussão ocorrida no 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Senhores, se eu começo por aí, por que nós temos tantos casos de óbitos relativos a doenças cardíacas? Dr. Zago. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para discutir alguns aspectos aí em relação à cardiologia. O fundamental dentro dessas estatísticas é a doença de base. A doença de base é a aterosclerose, que são placas de gordura que se desenvolve no interior das artérias coronárias, levando, digamos, como consequência o infarto do miocárdio e outros problemas como arritmias, como angina, etc. E comprometendo também as carótidas e a circulação intracraniana, desenvolvendo placas também que, com o tempo, apresentam complicações, que são os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que são muito mais frequentes do que os hemorrágicos. Então, digamos assim que o painel de fundo dessa história é a aterosclerose das artérias, não só coronárias, como de todo o organismo. Em geral. Em geral. Isso ocorre também nos membros inferiores, levando à claudicação intermitente dos membros inferiores. Ou seja, a doença é uma só. E o que nós temos que atacar é exatamente determinadas ações, no sentido preventivo, principalmente, e também no sentido de resolver os problemas que já estão apresentados pelos pacientes. Ou seja, as obstruções mais severas das artérias coronárias, artérias cerebrais, carótidas, artérias dos membros inferiores. Dr. Fábio. Bom, adicionalmente ao que o Dr. Zago comentou, perguntaste, Guilherme, por que nós somos os líderes? Na verdade, assim, a doença cardiovascular hoje em dia lidera a mortalidade mundial. Ela já ultrapassou o câncer, ao contrário do que as pessoas pensam. Mais que o câncer. Mais que o câncer. Tinha essa percepção de que era o câncer. Mais que as doenças pulmonares, respiratórias. E ela, na década de 80, por exemplo, ela está acompanhando o crescimento da expectativa de vida Aliás, foi lançado um livro recentemente, eu não cheguei a ler, mas me interessei muito pelo título, Imperador do Mal, se chama, e é a história do câncer. Quer dizer que os acidentes reclamam as doenças, essa coroa. As doenças cardiovasculares já ultrapassaram aí
né? Por exemplo, na década de 80, de cada 100 crianças, alguns trabalhos estimavam que 30% delas só chegariam aos 80 anos. Hoje em dia, o Dr. Zago, mesmo que faz procedimentos em octogenários, aí sabe que já temos 70%, 80% dessas crianças nascendo que já tem uma expectativa de vida muito maior. E com isso vem as doenças que são as doenças crônicas, que é a aterosclerose, que é o diabetes, que é a corrida contra o fumo, que é o tabagismo, a própria pressão alta, que são fatores que vão potencializando ainda mais a mortalidade cardiovascular. No caso, não é porque uma pessoa fuma que ela necessariamente vai ter, mas o fato de ela fumar cria as condições mais próximas para que ela tenha. De 100 pacientes que fumam, 80 vão ter algum problema nesses órgãos que o Dr. Zago falou, ou no rim, ou na visão, o cérebro, ou o coração. Ou no sistema circulatório geral vão ter problema. O mais engraçado disso, né, Marcelo, é que assim, as grandes campanhas que vêm se fazendo para diminuir o tabagismo estão sendo pouco efetivas. É verdade. Na época lá do Marlboro, do cowboy, fumando, não é brincadeira. Na época do cowboy, antigamente, né, década de 70, que fumar era bonito, o pai ensinava o filho a fumar. Hoje em dia, todo mundo tem informação, inclusive na carteira do cigarro, e a Europa já perdeu essa guerra para o cigarro. Os números da Europa são maiores. Aqui, até um pouco pela nossa geração saúde aí, e o trabalho próprio da Sociedade de Cardiologia, os Estados Unidos começou a se dar conta disso e botar a quantidade de sal e calorias em cada alimento. Tudo isso são formas cada vez mais abrangentes assim, de tentar mudar esse conceito. Não é? Então, mas realmente assim, a doença de base é uma só, como o Dr. Zago falou, que é a aterosclerose, né, e que vai levar essa mortalidade final altíssima aí que a gente está vendo, que já ultrapassou o câncer. Já ultrapassou o câncer. Então, Marcelo, como é que fazemos para combater essa doença de base? Olha, eu complemento assim, complementando os dados que o Fábio passou, a doença cardiovascular a nível do Brasil mata em torno de 350 a 400 mil pessoas por ano, aqui no Brasil. E a gente não vê campanhas na rua sobre isso. A gente vê campanhas do câncer de mama, câncer de próstata, não que não deva ter, claro que tem, campanha de acidente automobilístico, acidente de trabalho, mas, por enquanto, o maior assassino do Brasil são as doenças cardiovasculares. Hoje eu dei uma olhada no cardiômetro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um cardiômetro que fica dando número de mortes cardiovasculares por ano e por dia. Até agora, em tempo real. Até agora, no Brasil... Eu não sabia que tinha isso. Eu conheci o impostômetro. Que mais ou menos. Hoje eu olhei agora à tardinha, nós tínhamos no dia de hoje, 800 mortes cardiovasculares no Brasil. Hoje. E do início do ano até a metade de setembro, eram quase 290 mil mortes. Bateu uns 350. Então, assim, hoje é uma piada mórbida, mas nós escapamos, né? 900 se foram. É isso aí. E aí, para te pegar essa parte de uma doença que a gente sabe, que a base é a aterosclerose, que a gente conhece os chamados fatores de risco, que é uma doença que vai acometer principalmente adultos, vamos botar de 40 a 50 anos para cima, mas principalmente com o envelhecimento da população. E a gente não pode focar só nessa população que já está doente. Então, o mote principal, tanto do congresso de agora, esse 74º congresso, foi focar em prevenção e educação. Prevenção e educação, tanto do médico quanto da população. Para controle de fator de risco, para reconhecer os sinais e sintomas precoces da doença. Eu acho que é nesse caminho que a gente vai conseguir vencê-la, a batalha. Porque, fundamentalmente, o que nós temos que prestar atenção, assim, do ponto de vista da população em geral, é o combate dos chamados fatores de risco modificáveis. Ou seja, tem alguns fatores de risco que não se pode interferir. Por exemplo, a herança genética. Não tem como nós atuarmos no DNA, pelo menos na medicina de hoje, né? Futuramente é possível que isso venha a ocorrer. Então, nós temos que focar nesses fatores maiores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose, que basicamente, como foi o Flávio falou bem, o fumo é um deles. Eu acho que isso tem diminuído no nosso meio. O problema do diabetes, que vem aumentando no nosso meio. Veja bem, dos pacientes que têm esses problemas de aterosclerose, mais de 30% são diabéticos. E
Segundo a estimativa aí dos endocrinologistas, dentro em breve nós vamos ter 50% da população diabética. Então, Às vezes a pessoa é diabética e nem sabe o que é. Não sabe. E não Não sabe o que é. E 60% desses pacientes são hipertensos. Exatamente. Não A hipertensão sabem que é são. outra. É um casamento mortal, né? Diabetes e hipertensão. De repente, aí dá o caso da pessoa que morre subitamente, não foi subitamente, é porque ela tinha isso. Sem dúvida. Sim. Ninguém morre subitamente por um problema cardiovascular sem ter uma doença de fundo importante, não indiscreta. Isso não leva ninguém ao óbito. Então, o outro aspecto é a hipertensão, como disse o Flávio, e a hipertensão é importante porque é outro fator grande de risco. O estresse é um outro fator importante também. Então, assim, do ponto de vista do que recomendar para a população. É curioso que os problemas cardíacos, eles advêm muito, ou eles são potencializados por escolhas dos indivíduos e o modo como eles levam as suas vidas, né? Com certeza. É o estilo de vida. O estilo de vida. Isso é importante. Quer dizer, é uma coisa que pode ser evitada. Sim. Ou pode ela ser diminuída. Claro, a pessoa que tem o fator de risco por causa genética, bom, aí é um fator com que ela tem que conviver. Mas tantos outros acabam criando isso para si, pelo modo como levam a vida, poderia se evitar uma boa parcela desses 300 mil óbitos. E é muito fácil de fazer isso. Por exemplo, todo mundo, depois dos 40, 50 anos, vamos colocar como um divisor de águas aí, 50 anos em diante, tem que saber qual é o nível de glicose do sangue dele. E tem que saber qual é a pressão arterial dele. Se tu tens, digamos assim, essa informação e há uma alteração, uma hiperglicemia ou um aumento da pressão arterial, esse paciente tem que receber um tratamento, uma orientação médica adequada. E é isso que vai fazer com que a mortalidade vai diminuir e as consequências também da doença, que é infarto, AVC e outros problemas que ocorrem também. Vamos pegar uma pessoa que ela fumou a vida inteira e ela teve em virtude disso, ela teve sequelas no seu pulmão, efizema, por exemplo. Ela pode eventualmente nem morrer do efizema, mas ela cria com isso uma série de condições adversas à saúde do seu pulmão que ela pode contrair outras doenças que não são cardíacas, por exemplo, uma pneumonia, e morrer disso. Por quê? Porque ela não tinha uma condição para enfrentar essa doença, que se ela não tivesse, talvez, fumado, ela não tivesse um princípio de efizema, um efizema, ela sobreviveria. Isso não é contabilizado nesses dados. Sim, tem mais isso. E a grande questão que também é uma coisa importante de se falar em termos de prevenção é que a maioria desses fatores, né, de hipertensão, diabetes, claro, a história familiar, são, vamos dizer assim, são não sabidos pela maioria da população. A pessoa acha que tem dor de cabeça e aí tem hipertensão. Se não está com dor de cabeça, ela não tem hipertensão. Só um minuto, vamos parar aqui, porque assim, se pressão alta se correlacionasse com dor de cabeça, nós não íamos fazer campanhas nos parques, meça a sua pressão, né? As pessoas estão caminhando, tem várias pessoas caminhando na rua que estão com 200, 180 de pressão e não sentem nada. Diabetes, a mesma coisa. E a doença são inimigos silenciosos que a gente fala, modificáveis, né? Assim como a obesidade, e são facilmente tratáveis e diminuem o risco de mortalidade cardiovascular. Se a gente pegar obesidade, pressão alta e diabetes, botando os níveis de diabetes no lugar, a pressão em 13/8 e emagrecendo, para cada um desses fatores a gente diminui em termos de 5 a 10% o risco cardiovascular. Nenhum remédio, né, Torzago, que a gente prescreve em consultório, somando tudo, diminui nesse percentual. São medidas higiênicas que a gente chama. E por que a gente às vezes... o médico foi lá, só me mandou fazer exercício. Pô! Só. Agora, 150 minutos de exercício, 150 minutos de exercício semanais, são 2 dias de 75, 70 minutos de exercício intenso, caminhada, que é o que a sociedade brasileira preconiza, a sociedade americana preconiza, isso já diminui 5 a 10% o risco de mortalidade cardiovascular daquele paciente. Só esse tipo. Uma atividade física. Uma atividade física. Agora tu vê que, como o Fábio está falando dos fatores... O cara vai lá esperando uma sacola de remédio, ganha
fica bravo. Uma jornada de Orientações. academia por semana. Mas o próprio Ministério da Saúde, se tu for olhar, ele não estimula esse tipo de coisa, né? Não tem uma política pública disso. O Ministério da Saúde está preocupado com os milhões que vão ser gastos nos hospitais terciários. Enquanto que modificação de fatores de risco, que são campanhas, isso é mais barato, e a própria resolução dos fatores básicos, como o Dr. Zago falou, de pressão alta, diabetes, isso é feito em unidade básica de saúde, mas que também não é o mote do nosso Ministério da Saúde. Por enquanto estão focados os milhões gastos em hospitais terciários. A rede primária de atenção As consequências básica, da doença e não nas na consequências, não na prevenção. causa. Na verdade, o Exatamente. Brasil ele tem um sério problema com a prevenção. Né? A prevenção falta. Se Tudo. prevê pouco e tenta se atacar, né? O destino final lá que O efeito. muitas vezes Eu não acho dá que mais. na prática, viu, se o indivíduo diminui a ingestão de hidratos de carbono, principalmente, gorduras polissaturadas, e se ele diminui o sal na alimentação e faz exercícios físicos regularmente, ele já está fazendo uma prevenção automática dos Que grande. problemas e dessas consequências. E eu tenho da absoluta aterosclerose. certeza que ninguém aqui está dizendo para a pessoa não comer um bacon de vez em quando, não é isso. É só tomar certas precauções para não comer em toda a refeição Todo dia. 10 pedaços de bacon. Mas, né? Guilherme, tem uma coisa só importante isso. nessa situação, assim, né? A gente, às vezes, no consultório, tenho certeza que o Dr. Zago e o Dr. Marcelo pegam isso tão frequentemente quanto eu. As pessoas se preocupam mais em tomar ômega 3, vitamina C, vitamina D, complexo vitamínico de tudo que é tipo, do que fazer esse tipo de situação. E a gente sabe, na literatura médica, está bem comprovado já isso, até que prova em contrário. Os estudos que nós temos até agora já descartaram todos esses medicamentos, todos esses suplementos como redutores de mortalidade cardiovascular. Nenhum previne, como prevenção. Nenhum. Então, assim, mesmo assim, o ômega 3 para baixar o triglicerídeo, mas depois que o paciente já desenvolveu um evento, entendeu? Mas com prevenção só. Então, vamos se preocupar em baixar peso, exatamente isso, os carboidratos, diminuir os carboidratos de noite. Carboidratos que a gente está falando é farinha, pão, massa, arroz, cerveja de noite, que é aquele período onde o paciente fica depois 8 horas, que eu chamo jiboiando, né, como uma jiboia, parado, só absorvendo carboidrato. Isso aí. Eu sei, porque eu vou dizer por quê. Porque eu cheguei a pesar 100 quilos quase. E quando eu parei de comer de madrugada, eu diminui bastante. Sim. Principalmente o açúcar e carboidrato. Tu come de madrugada, pessoa de madrugada, quem fica acordado como eu, tem muita ansiedade. Sim. E daí tu ataca, não porque tu tem fome, tu ataca a geladeira Sim, porque tu tem ansiedade. claro. E aí tu fica desse tamanho. Mas de madrugada é fatal. É uma coisa que não tem. Eu já falei para amigo meu que queria engordar, coma de madrugada, faça 3 sanduíches de madrugada e coma, não precisa se esforçar durante o Porque dia. normalmente o metabolismo reduz à noite. Né? Agora, vou colocar uma questão em relação a isso, que é do peso, que eu acho que é importante. Porque o Brasil, vejam, é um país de diversas distinções, né? Um país que tem muitas pessoas pobres, tem problemas de alimentação, mas ao mesmo tempo também tem um grande problema de obesidade. E eu fico muito preocupado com a questão do politicamente correto nesta seara, que agora está querendo dizer que qualquer campanha que se faça contra a obesidade ganhe um sentido de preconceito contra a pessoa obesa, quer dizer, a gordofobia. Hoje se fala muito de gordofobia. Não, eu sou desse jeito, eu escolhi esta imagem corporal e sem considerar os riscos inerentes à escolha que ela faz. E você apontar os riscos é você exercer algum tipo de preconceito. Como é que vocês veem essa situação? Isso é um aspecto que dificulta o trabalho de conscientização para essa matéria? Eu concordo plenamente. Eu acho que a história Eu tenho visto isso com uma enorme do preocupação. bullying, do politicamente correto, isso atrapalha muito. Tem essa informação, essa coisa do, eu escolhi ser assim, mas e se eu escolhi ser assim, ela diz em público. Dentro do consultório ela não diz isso. Dentro do consultório ela diz assim, eu não consigo perder peso. Ela chora, Então, ela tem problemas com o companheiro ou companheira. Tens um comportamento social e um problemas comportamento de individual. coluna. Só que, independentemente disso, a gente não está discutindo se ela vai ocupar um assento maior em ônibus, em avião, restaurante, vai ter preferência aqui ou ali. O problema é que essa pessoa ela é propensa a desenvolver um problema cardiovascular e outros de saúde, diabetes, entre câncer, inclusive, muito maior do que da população que esteja com peso normal. Então, não é só questão estética, é questão visual e muito menos politicamente correto. Exato.
Eu também acho isso. Quer dizer, na verdade, a obesidade tem que ser diminuída, tem que ser controlada. Porque é também um fator de risco, né? Não há dúvida nenhuma. Mas não é dos maiores fatores de risco, igual aos que nós comentamos anteriormente. Quer dizer que se a pessoa for estressada, ela tem mais chance de ter um ataque cardíaco do que se ela for obesinha, assim, tiver uma barriguinha? Com Só certeza. a pergunta. Não, eu acho o seguinte, que a obesidade é um fator de risco. Claro. E deve ser combatido. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa obesa que não queira emagrecer. Honestamente, eu não me lembro de alguém no consultório ter falado isso, ó, sou obeso e quero permanecer assim. Não, a maioria quer emagrecer, mas é muito difícil. Pode dizer que não tem consegue, dúvida nenhuma assim, que isso aí implica numa disciplina muito importante alimentar que não é fácil de fazer. Claro que hoje nós temos alguns recursos assim, mas mais para a obesidade mórbida, que é a cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Mas isso houve uma é um banalização, nicho muito agora, pequeno houve uma de banalização pacientes. dessas cirurgias bariátricas que começaram a ser feitas assim. Porque assim, a bariátrica... Qualquer um vai fazendo. A Tem bariátrica vai te reduzir o peso, mas se tu não tratar a cabeça do obeso, Volta a não ser adianta gordo. nada. Volta a ser gordo de novo. E a cirurgia não é que foi banalizada, Guilherme, mas assim, ela foi sofisticada, vamos dizer assim. No início da cirurgia bariátrica eram cortes enormes, né? Existia muito problemas pós-operatórios, a cirurgia até não era tanto problema, agora não, se faz praticamente por vídeo, a cirurgia de 1h30, mais bem mas indicada, né? obviamente tem as suas indicações, os convênios estão aceitando melhor, que vão ter um paciente a longo prazo com custo menor e menos comorbidades, mas o que nós temos que atacar é o que o Dr. Zago falou, lá atrás, e eu acho que uma das das razões, das respostas daquilo que tu disse, que em regiões do Brasil se come mal e a população continua engordando, é o fenômeno das nossas crianças com muito pouca atividade. O Marcelo participou de um projeto brilhante agora da Socergs, capitaneado por ele, assim, foi em colégios, o projeto Coração Valente, que tu poderias comentar, Marcelo. Uhum. Mas assim, se dá pouca ênfase para o exercício dentro da escola. Hoje em dia, qualquer criança passa mais tempo no celular fazendo joguinho, o PlayStation ou qualquer outro game, do que fazendo vôlei, fazendo atividades. Educação física, no caso. Então, exatamente, porque depois de um certo peso, depois que a pessoa bota na cabeça aquele sedentarismo e começa a ser um gordinho desde a juventude, aprender a comer... porque a célula... E quanto mais velho tu fica, mais difícil tu perder peso. Com certeza. Mais difícil perder peso. Exatamente. E a criança, além dessa inatividade física, desse projeto que a gente fez nas escolas estaduais de ensino fundamental, era isso, crianças com baixa frequência de atividade física, exercícios e alta ingesta de carboidrato. Então, aquele lanche da fruta, não, era pacotinho de biscoito. Hoje é vergonha levar uma fruta para a escola, tem que comprar no mercadinho da escola, na cantina da escola, né? Mas é muito carboidrato, pouco exercício. O que resultado engorda final, mesmo é o carboidrato. Carboidrato. Essa que é a realidade. Sim. Então, a gordura, seja ela qual for, dificilmente engorda. O problema é o carboidrato. E o carboidrato hoje já está sendo considerado como um fator de risco alto no desencadeamento da aterosclerose. Isso é uma coisa que... Porque é muito interessante o seguinte... Eu só quero sempre dizer, pelo menos da minha parte, eu gosto de enfatizar o seguinte, não é que o carboidrato seja um veneno, ele é consumido em excesso, como tudo mais, ele torna-se um veneno. Esse é o problema. Falta do equilíbrio. Porque daí, quando tu fala isso, vem um monte de gente e diz, não, tem que se eliminar completamente, não pode consumir nada de carboidrato. Isso faz mal também. Faz mal. Hoje nós estamos vivendo a era dos extremos, não só políticos, mas de qualquer coisa. As dietas radicais, paleolíticas... funcionam para alguns nichos de pacientes, aqueles, às vezes... Mas eu já tempo limitado, né? Claro. Eu já tive pacientes de consultório que tinham muita dificuldade de emagrecer, e aí com uma dieta paleolítica, quando tu não passa fome, onde tu come bastante gordura, bastante ovo, omelete de manhã... Carne, proteína, emagrece, mas primeiro, não se aguenta, a sociedade não aguenta, porque é impossível tu fazer uma reunião familiar e não ter uma pizza, não ter um bolo, não ter, né? Se torna até os extremos que tu fala, é o muito
Muito para o lado do vegetal e o muito para o lado proteico. Aonde, complementando o que tu falou, o equilíbrio é a chave de tudo. Todas as dietas, totalmente vegetariana, totalmente proteica, os estudos todos que tem mostram que no final, num período, aumenta a mortalidade nesse grupo. Outro aspecto que eu acho que traz e que está infelizmente se consolidando entre o público mais jovem é essa doutrina fitness, que mal levada a cabo pode gerar problemas de saúde. O sujeito vai lá, ele deixa de consumir certos alimentos que ele considera que são ruins, por exemplo, ele deixa de consumir carboidratos, começa a ingerir bomba. Sim. Não sabe os efeitos danosos que isso tem para o organismo, no médio e no curto prazo, inclusive. Sim. E infelizmente isso é disponibilizado em muita academia, que eu digo entre aspas, direto para o aluno, sem supervisão, sem orientação de nutricionista, de médico, de educador físico, nada. Vou pegar aqui uma outra informação, eu quero trazer a discussão em relação à diferença de homens e mulheres. Essa informação também está presente aqui nesse relatório. Os homens lideram as estatísticas de infartos, 67.210, enquanto as mulheres, 47.840. Por que os homens têm mais e as mulheres menos? Bem, depende da idade. Né? Depende da idade. Depende da idade. Digamos, a incidência no homem é 3 vezes mais quando a idade é antes da menopausa da mulher. Depois da menopausa, a incidência da doença da aterosclerose começa a aumentar progressivamente. E é claro que é adicionada a outros fatores de risco, não é só a idade. Mas a idade é um elemento fundamental, é um grande fator de risco. Pessoas com menos de 40 anos não têm aterosclerose, pelo menos clínica. Pode ter uma aterosclerose silenciosa, quer dizer, já ter placas de gordura, mas que não estão determinando problemas aos órgãos vitais, que é o cérebro, o coração, etc. Então, é muito importante isso. Depois da menopausa, as curvas começam a se encontrar ao longo do tempo. E, no fim das faixas etárias ali, nas mais velhas, são então, parecidos, de 70, 80 anos, as coisas começam a emparelhar. Então, na verdade, a mulher é protegida inicialmente pelos hormônios e não por outro fator, não? E também, digamos assim, a mulher tem um outro aspecto importante, ela se cuida mais do que o homem. Porque ela quer o fator estético, é importante para a mulher. Então ela o homem é mais despojado. O homem é mais despojado. Então ela já se cuida mais. Quer dizer, faz mamografia, o homem foge do exame de próstata, foge do check-up, a mulher faz mais check-up. As mulheres são muito mais cuidadosas em relação à saúde que os homens. Isso também tem uma influência importante. Como é que vocês veem essa filosofia do não vou fazer o exame porque daí eu descubro que eu tenho? Eu digo, é muito comum. É comum. Eu vou te dizer a frase que eu digo para os pacientes. O paciente chega e fala, não vou procurar, não, porque quem procura acha. E eu respondo para ele assim, mas quem não procura pode ser achado. Quem não procura acha tarde demais. Eu digo isso também. E esse é o meu lema da prevenção. Eu prefiro achar do que ser achado. Entendeu? Essa semana, um exemplo assim, meu particular, de família, 2 semanas atrás nós temos um programa lá no hospital, no São Francisco, da Santa Casa, que é um programa de check-up, como tem na maioria das avaliação global, né? A partir de que idade uma pessoa deve começar a fazer check-up? Já te respondo, vou só contar essa historinha, porque até para ilustrar. Paciente com 49 anos foi participar uma eco de carótidas, uma plaquinha já de 1,6 milímetros. Né? Então, isso já identifica esse paciente como um paciente que tem aterosclerose já estabelecida. Então, esse paciente não adianta eu chegar a dizer para ele, muda a tua dieta, só isso, faz exercício. Não, ele já está com a plaquinha ali. Essa é a prevenção. Essa placa pode se manifestar daqui a 10 anos, se eu for deixar para fazer a eco de carótida dele daqui a 10 anos. Nós temos que pegar aquela coisa que o médico antigo falava, o médico fez o que pôde, na hora do parto, né? Quantos nenês morriam de parto porque não se fazia eco naquele tempo, né? Nem nascia sentado, morria a mãe e morria o bebê. Hoje em dia não, tem prevenção, se faz todo pré-natal antes, e o check-up é a prevenção. É pegar um paciente desse, estabelecer, tem uma eco de cara, tem uma placa, ele já tem doença e esse cara tem que, porque nós estamos fazendo a prevenção dele para daqui 10 anos, 20 anos, para ele chegar nos 80. Então,
o teste de esforço, como o Dr. Zago falou, a eco de carótidas, a avaliação de membros inferiores, o eletro, a esteira e o exame de sangue, nada mais é do que pegar o teu carro e fazer uma revisão geral. Avaliar a parte elétrica, não faz contigo, né? parte elétrica, mecânica, hidráulica e ver a gasolina que tu abastece. Vocês acham que o medo é um fator? Medo. Com certeza. de- De fazer o Medo de exame. encontrar. Com certeza. Sim. Isso pesa na balança, sim. Mas veja Mas bem começa a fazer que, check-up cedo. em geral, é o desinteresse. Como o indivíduo Desinteresse. não tem, o desinteresse, porque o indivíduo não sente nada. Então, por que ele vai buscar um problema que hoje, na opinião dele, não existe esse problema? Faltar o trabalho. Então, eu acho que basicamente essa é a questão. E é claro que o medo é quando ele verifica assim que os amigos começam a ter Aí problemas ele corre. graves, na família começa a ter problemas graves. Bom, aí sim o fator medo pode entrar Aí em ele ação vem. também. Perguntaste a partir de quando? Deixa Não a me esqueci resposta da tua- para o segundo bloco, pode ser? Claro. Pode ser, então o Dr. Fábio responde na volta. Nós vamos fazer um intervalo. Você que nos acompanha está hoje assistindo o programa voltado para a área da saúde sobre cardiologia. Nós temos 3 especialistas tratando desse tema que é de fundamental importância. Continuem conosco, Cruzando as Conversas volta na sequência. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas, o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Hoje estamos falando sobre doenças relativas ao coração, cardiopatias. Na bancada do programa de hoje, Dr. Alcides José Zago, Dr. Fábio Canhelas e também o Dr. Marcelo Rava Campos. Estamos aqui tratando aí destes e de outros assuntos. Já que estamos falando de saúde, vou dar aqui um recado para vocês que têm conhecidos ou são pessoas que têm problemas de audição. Você sabia que 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam aos aparelhos auditivos? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Notícia muito importante, para quem tem perda auditiva, a Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo na área. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória, a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar, esta nova tecnologia pode lhe auxiliar. Você deve ligar para o número 3061-7373 que está aparecendo na sua tela. Novamente, 3061-7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia por indução magnética é limitado. Mais Sons, Clínica da Audição. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais. Dr. Fábio, sobre a idade para começar a fazer check-up. Bom, agora no nosso congresso foi atualizada a nossa diretriz, né, Marcelo, de prevenção cardiovascular. As diretrizes são documentos que as sociedades fazem, baseadas em consensos de especialistas e, na maioria das vezes, trabalhos da literatura médica. E nessa diretriz se estipulou que uma idade, como o Dr. Zago falou, razoável para se começar o check-up, a avaliação global, né, desses fatores de risco seria 40 anos. Claro que existem grupos familiares em que isso tem que ser mais precoce, porque aqueles pacientes com hipertrigliceridemia familiar, colesterol elevado de família, outros fatores de risco, pais com infarto precoce, porque o indivíduo que teve um pai com 50 anos infartado, a doença do pai não começou com 45, começou lá atrás. Então, dependendo da história do paciente, do ambiente em que ele está, da obesidade, fumo, de quando é que ele começou a fumar, isso a gente obviamente antecipa. Mas como regra geral,
uma avaliação cardiovascular global com eletro, com laboratório, com uma história clínica bem feita com o cardiologista, a partir dos 40 anos é uma idade razoável. Eu só faria um adendo, assim, esse é o check-up de maneira geral. Para a pessoa que pretende iniciar uma atividade física, principalmente para quem vem começar a fazer essas clínicas de corrida ou exercícios mais fortes em academia, a partir dos 35 anos tem que fazer o check-up. Principalmente Cardiovascular, homens. principalmente homens. Aí a idade recai para Perfeito. 35 Então, anos. quer dizer que eu posso começar daqui a 3. Estou para fazer E 30. sair do sedentarismo. Né? Não, mas eu corro. Eu corro. Minha atividade física é correr. Eu corro pelo menos 3 vezes por semana. Isso de De maneira 5 geral. a 10 né? quilômetros. De maneira geral. A diretriz estipula isso, pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade média, ou seja, aquela academia 150, vamos combinar, né? São 3 dias de academia de 50 minutos, né? Ou 2 dias de 75 de um exercício mais puxado, uma corridinha de 6 km por hora, 7 km por hora. Não é 50 minutos de academia, 50 minutos de De atividade. Atividade física. Sim, a pessoa não adianta a pessoa ficar 50 minutos na academia Caminhando, isso aí, né? O importante é qualquer exercício. Isso é importante, não é só corrida. Não é só corrida. É qualquer atividade física, natação, esportes. Porque as pessoas acham que o único tipo de atividade física é ir na academia. E às vezes a academia é um tanto pelo quanto contrário. entediante. E as pessoas acabam não indo por causa disso. Mas a pessoa pode fazer uma atividade que seja mais interessante do ponto de vista, por exemplo, jogar vôlei, futebol. Hoje o que é mais procurado por mulheres é luta, muay thai e dança. E são atividades Tem uma físicas. carga aeróbica interessante. bem boa. Eu gostaria de falar nesse segundo bloco, nós falamos muito sobre prevenção no primeiro, eu gostaria de falar sobre a tecnologia da resolução de problemas cardíacos. Eu sempre fico admirado como a medicina evolui do ponto de vista técnico, como são criadas novas formas de se resolver problemas que foram gerados. Deixando de lado a prevenção agora, falando dos problemas objetivos. Como, por exemplo, os marca-passos evoluíram ao longo do tempo. Como hoje eles propiciam a quem os tem um índice de sobrevida que é um índice normal de vida de qualquer cidadão. A pessoa pode morrer de outra coisa, usando marca-passo. Antigamente não era bem assim. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as novidades. Hoje eu acho que cada um fala um pouco mais da área. A área do marca-passo a gente tem bastante contato no hospital. Eu citei o marca-passo como exemplo, mas existem outras. Mas o marca-passo é mais tecnologias, interessante, porque se a gente pegar marca-passo de alguns poucos anos atrás, por exemplo, eram marca-passos grandes, pesados, incômodos para o paciente. O cara tinha que abrir a caixa torácica, vamos botar? Não, no subcutâneo. Aqui embaixo do osso, da clavícula, aqui por baixo da pele. Sim. Mas era um marca-passo, por exemplo, que uma vez o paciente colocando isso não podia fazer uma ressonância magnética, tinha que evitar a porta de banco, tinha que evitar todos esses campos eletromagnéticos, a duração da bateria era pequena, então tinha que ficar trocando gerador frequentemente. Hoje mudou o material que se faz marca-passo, já pode fazer ressonância, duração de bateria maior, cabos, eletrodos, tudo é diferente. Então toda a resolução, toda a melhoria nesses últimos anos no campo do marca-passo, por exemplo, é um exemplo Eu mencionei aqui esse negócio de abrir o peito para botar o marca-passo. Foi uma ignorância da minha parte, porque não sou da área, leigo. Vou pegar o caso pessoal aqui, quando meu avô estava no fim da vida, com alguns problemas de saúde, teve que fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo. Até então não tinha problema de cardíaco. Ele teve por causa da velhice mesmo. Mas a área que eu acho que mais evolui Ele colocou, eu pensei, mas vamos botar o marca-passo, velho, não vai sair da sala de cirurgia. Mas que fez no ambulatório, ela botou aqui... E além do marca-passo, esses dispositivos mais modernos podem ser só marca-passo, ou seja, só dá ritmo, ritmo para o coração, ou pode ser equipamentos de dar choque e salvar a vida. Ou seja, se o paciente tem coração dilatado demais, muitas áreas de infarto, miocardiopatias gravíssimas, que o risco de morte súbita dele é muito grande, isso os exames conseguem estratificar. Se coloca o marca-passo que tem desfibrilador. Ou seja, ele reconhece a arritmia e dá o choque no paciente. E o paciente nem nota. Nota? É um choque. É um choque. É um choque de fato. Teve um caso... Mas salva a vida. Né? Tem um caso no YouTube, aí, quem quiser pode procurar, de um jogador de futebol que adorava, quis botar, foi diagnosticado através de uma morte súbita reanimada, recuperada num jogo. Ele quis voltar a jogar, botou esse desfibrilador e foi filmado, tendo a morte súbita, né? E tomou choque e voltou. Aí parou de vez, né? Aí ele viu que não era mais assim, né?
E além disso, esses equipamentos eles são tão modernos que transmitem, por exemplo, para esses centros, o paciente pode ter um marca-passo aqui, né, Marcelo, e receber e transmitir o sinal lá para a empresa lá na Alemanha. Monitora o incrível. funcionamento lá na base do outro país. Na minha área de ultrassom tem coisas importantes, assim, ultrassom cardíaco, as máquinas são cada vez... É importante dizer que o Brasil sempre foi um país de vanguarda nessa área, né? Sim. Está muito bem. Na cardiologia, A principalmente. cardiologia sempre foi uma área muito... Principalmente a cardiologia aqui do sul do estado, aqui é uma cardiologia de primeira linha. Não há dúvida, equivalente a qualquer lugar do mundo. Mas eu estava comentando essa questão na minha área, que eu faço imagem cardiovascular. Os equipamentos hoje em dia conseguem uma qualidade de imagem de ultrassom cardíaco que é fantástica. As máquinas tridimensionais estão cada vez Dá melhores. para botar até a foto no Instagram, se quiser. Pois então. Antigamente as máquinas estão evoluindo quase para uma inteligência artificial. Hoje em dia nós temos um software, por exemplo, lá no hospital, que chama Heart Model. É um software que captura um batimento só do coração e ele calcula a função cardíaca e os volumes dos ventrículos em um batimento só. Não precisa o ecografista ficar medindo como mede a próstata, como mede as outras coisas. Ele dá em um batimento isso em tempo real, o que diminui a variabilidade. Eu faço um exame aqui, depois vai lá fazer com outro cardiologista, dá um número diferente, porque ecografia é muito examinador dependente. Então, nós estamos evoluindo para isso. Nós estamos com softwares dentro dos exames de imagem também que permitem ver deformação miocárdica, ou seja, se conseguiu identificar que o músculo cardíaco, antes dele perder função, ele perde a deformação, ele funciona como um elástico normal e ele perde essa deformação precocemente. Então, os pacientes com quimioterapia, que vão fazer químio, que vão ser submetidos a tratamentos quimioterápicos, a gente acompanhando esse tratamento quimioterápico, a cada ciclo, nós conseguimos identificar a disfunção cardíaca antes de realmente o olho clínico identificar. O efeito tóxico da quimioterapia. Agora, eu considero que as maiores inovações estão na área do professor Zago, Eu também acho. né, que são as válvulas transcatéter, que hoje, nesses pacientes idosos que vão chegando nos 80 anos, Que é mais difícil de operar, mais difícil às de vezes a lidar. maioria deles que chegam, doutor Zago, tem 2 ou 3 cirurgias já feitas. E aí não para abrir de novo. Então, e aí, né, doutor Zago? Não, o problema é que a longevidade vai trazendo novos problemas. Antigamente, por exemplo, dificilmente as pessoas passavam dos 70 anos. Sim, a expectativa era baixa. Hoje, a expectativa de vida aí, real, vamos dizer assim, não digo em pessoas que já têm doenças prévias, né? Mas a expectativa passa de 80, 85, 90 anos. Eu tenho falado muito isso porque eu tenho debatido aqui no programa muito a reforma da Previdência. E os índices de expectativa de vida normais eles são puxados para baixo por causa dos índices de natalidade. Agora, tem que se considerar sempre a idade que a pessoa chega. Por exemplo, aos 65 anos, quantos anos ela vai viver além dos 65? E isso tem aumentado. Isso foi um desafio para a medicina, porque veja bem, uma pessoa com 85 anos que tem uma estenose aórtica, o que é uma estenose aórtica? É um estreitamento da válvula aórtica que decorre do uso prolongado da válvula, entendesse? Então, esse uso prolongado leva à calcificação da válvula e ela perde a mobilidade normal. E isso aí gera um problema seríssimo, que é uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, para todos os órgãos do corpo humano. A pessoa começa a desmaiar, ou começa a ter Exatamente. até Falta outros de problemas ar, maiores. angina, etc. É morte súbita. Então, veja bem, até pouco tempo, até uns 10, 14 anos atrás, a única alternativa era fazer uma cirurgia aberta, ou seja, uma toracotomia, ia lá, trocava a válvula, com alto risco cirúrgico. Hoje nós fizemos esse mesmo procedimento sem nenhum corte, só por punção da artéria femoral. Nós levamos Por aqui, pela perna mesmo? Pela perna, nós levamos a válvula e substituímos a válvula sem corte nenhum. Isso leva, digamos assim, um procedimento que leva em torno de 1 hora, mais ou menos. E é rápido. É rápido e o indivíduo, 2 dias depois, está na sua atividade normal. Ou seja, está no escritório, está fazendo a atividade dele normal. Então, veja bem, são avanços da medicina que são importantes.
Além disso, também tem o problema, isso nada tem a ver com Desculpe a aterosclerose. ignorância, doutor, mas, por exemplo, nesse caso que o senhor menciona, quer dizer, o uso dessa válvula ao longo da vida gera o problema. Quer dizer, Não, por exemplo, essa válvula dura no mínimo 10 anos. Então, veja bem... estou falando a pessoa, naturalmente, a válvula natural do corpo. Os problemas dessa válvula começam aos 70 anos em diante. Claro que varia É um problema de pouco velhice, pessoa no para caso. pessoa. É um problema de... O problema é Ferrugem da quilometragem. Envelhece da válvula, como né? peça de carro mesmo. A peça dura 40 mil quilômetros, você tem que trocar. É isso. Claro que não é em todo mundo que dá isso, Claro. né? Mas, digamos, à medida que o tempo passa, que os anos passam, essa doença vai se tornando mais frequente. E já tem uma solução para isso, uma solução relativamente simples. Às vezes se faz isso sem anestesia geral, só com sedação. O indivíduo nada sente, porque é um procedimento relativamente rápido. Então, esse é um aspecto, mas nada tem a ver isso com a doença de fundo que nós estamos falando isso, que é a aterosclerose, né? O tratamento da aterosclerose, ele basicamente tem 2 princípios. Primeiro, impedir que a placa de gordura continue se desenvolvendo no interior das artérias, levando a progressivas obstruções. Eu tenho que lhe perguntar quanto tempo demora para uma placa de gordura perigosa Não tem, gerada? isso depende da pessoa. É muito relativo. Indeterminado. Em algumas pessoas isso ocorre rapidamente, em outras leva muitos anos. Então não há o grande problema da aterosclerose, por exemplo, das coronárias, é que você não pode fazer uma previsão correta. Tá? E quanto uma placa hoje está obstruindo 50% da luz da artéria. Quando é que ela vai chegar a 70% e aí a gente tem que intervir? Isso não é impraticável do ponto de vista pessoal. Se fosse algo matemático, o cara disse, eu tenho 60 anos e eu estou com uma placa de 50%. Quer dizer que se eu comer por mais 50% do mesmo jeito, não vai dar problema, porque não vai interromper. Mas não é bem assim. E não é bem assim. É E também aleatória existem a as coisa. situações em que essa placa de 50%, ela não precisa chegar em 70% para dar causar zebra. problema. Ela instabiliza. O que acontece? Pelo cigarro, por um pico de hipertensão, a camada dessa placa, a superfície que está com contato com o sangue, ela rompe e o corpo identifica aquilo ali como se fosse um corte de pele e tenta formar um coágulo em cima daquela plaquinha de 50% e obstrui. E o paciente tem um infarto agudo com uma placa de 50%. E muitas vezes acontece também, se eu estiver equivocado, por favor me corrijam, já que eu sou leigo, eu não canso de dizer isso, porque eu não quero parecer idiota para o público, né? Então, por favor, me corrijam. A pessoa tem um problema de uma obstrução parcial de qualquer dessas artérias que são importantes e, de repente, sei lá, cai no chão, se machuca ou, eventualmente, é atropelado. E, nesse processo, um coágulo sobe pela corrente sanguínea e vai parar lá. É algo tangível? Não, por trauma não. Trauma não é difícil. O que acontece é, por exemplo, a mesma situação das artérias do coração, tem uma placa de 50% na carótida, essa placa estabilizar, na maioria das vezes é isso que acontece, e solta um pedacinho do cérebro e vai para cima, aí, mas não é por trauma. subitamente o paciente tem um AVC isquêmico, por falta de sangue, que é um infarto no cérebro, né? Só que a diferença dessa doença carotídea e cerebral para a doença do coração é que, na maioria das vezes, a doença do coração ela dá angina, a doença carotídea não. Dá sinais. Ela dá sinais que vai acontecer, a pessoa começa com dores aos fortes, aos pequenos, aos médios, estabiliza. E a da carótida não. A da carótida, se você não faz um eco de carótida, não faz a sua prevenção, essa placa às vezes vai crescendo, você não nota nada, não sente dor no pescoço, não sente nada. De repente te dá e deu Quantas vezes a gente vê um vizinho, teve um AVC, não sabe, né? Não sabia nada. Fazer um intervalo? Vamos voltar na sequência para mais. Eu vou perguntar para os nossos especialistas como é que a pessoa pode eventualmente descobrir que está tendo algo perigoso. Né? Por exemplo, quando uma dor no peito é ameaçadora e quando não é. Voltamos na sequência. Estamos de volta na RDC TV com Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, o nosso programa, sempre a partir das 22 horas aqui na RDC, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET.
Eu encerrei o último bloco do programa falando sobre como a pessoa pode eventualmente descobrir que está em um processo, por exemplo, de infarto. A pessoa está lá com dor muscular, dor no tórax, no peito. Como é que ela diferencia? Dá para diferenciar uma dor muscular, um mau jeito, de algo que realmente é gravoso para a saúde e que pode ameaçar a vida da pessoa? É possível fazer esse diagnóstico sem ter conhecimento médico a respeito? Algumas suspeitas, sim. Se nós formos pensar na apresentação que a gente chama típica da doença, seria uma dor no centro do peito ou no lateral da mama esquerda, por exemplo. E a mais tradicional vem pela parte de dentro do braço, e caminha pela parte de dentro do braço. Então isso já aumenta a possibilidade dessa dor ser uma angina típica, que a gente chama. Mas o problema é que nem sempre se apresenta assim. Pode se apresentar de maneiras atípicas. Pode ter uma dor na boca do estômago, que aí vai confundir com alguma coisa digestiva. Pode ter uma dor que se apresenta no dorso, lá nas costas, então confunde com algum problema de coluna. Sim. Pode ter uma dor única e exclusivamente no queixo, na mandíbula. O cara acha que é uma cárie. Aí acha que é um problema qualquer, né? Pode acontecer. Às vezes tem a dor só no braço, ou não tem dor nenhuma, que é muito mais comum em mulheres, em pessoas idosas e diabéticos, não tem essa apresentação característica. Às vezes vai ter só enjoo, vômito, falta de ar. Então essas alterações tem que fazer na presença do médico, suspeitar e fazer o diagnóstico. É complicado. É complicado. É complicado porque tu não consegue, né? Em virtude da multiplicidade de circunstâncias, né? De saber ao certo. Claro, tu tem que avaliar sempre o teu grau de risco. Isso a é uma ideia coisa que eu acho que é importante. A ideia principal teve uma é não vida negar. saudável a vida inteira, não tem, por exemplo, histórico familiar, né? Não fuma, né? Tem bons hábitos alimentares. A chance de ela ter é menor do que uma pessoa que... Né? Do ponto de vista tem que ver o teu prático, contexto, assim, né? O que importa é o seguinte: a pessoa que tem um comprometimento das artérias coronárias, que tem obstrução coronária, em geral tem o que a gente chama de angina pectoris, ou seja, ele vai fazer um determinado esforço e apresenta uma discreta dor na região da gravata, região precordial. E ele para de fazer o esforço e a dor desaparece imediatamente. A dor da angina dura de 3, 4 minutos, 2 minutos às vezes. Então, quando ela tem um desconforto na parte, do peito ou reto external, já tem que suspeitar que esse indivíduo tem comprometimento das coronárias. O infarto é o final da história. Quer dizer, quando a obstrução coronária é total, então, e se forma um trombo no interior da artéria, isso determina um infarto agudo do miocárdio, cuja manifestação, em geral, é uma importante dor precordial, não é uma dor discreta, e com duração bastante aumentada. Então, o indivíduo que tem uma dor no centro do peito, forte, importante, ele tem imediatamente ir para uma emergência de um hospital que tem condições de fazer a chamada angioplastia primária, que é a desobstrução da artéria coronária. Como é que se faz isso? Isso aí se faz através do cateterismo. Se faz uma dilatação dessa artéria, uma recanalização da artéria e implanta um stent. E com isso o indivíduo tem o seu infarto abortado. Ele tem, assim, até, o ideal é fazer o mais precoce possível, mas ele tem até 6 e às vezes 12 horas para fazer isso. Mas o ideal é nas primeiras 2 horas. Aumenta a chance de não dar Se, digamos assim, 2 horas depois do início da dor, ele for submetido a uma angioplastia primária, ele praticamente tem o seu infarto abortado totalmente. Então, isso é uma coisa importante. E as consequências? Né? As consequências, o problema fica resolvido. Claro que depois ele precisa de um tratamento clínico, etc. Né? Isso é importante. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção também para quem está em casa e tem um problema de um familiar é o AVC. Porque, às vezes, o AVC, ele, digamos assim, é sutil. Né? Não é assim escancarado de levar uma hemiplegia. Ele é mais sutil, ele tem manifestações mais discretas. Como micro-AVC, né? Não é micro-AVC, pode ser grande também, mas tudo depende da circulação cerebral. Mas veja bem, como é que o familiar vai identificar isso?
É muito simples. É pedir que ele leia uma frase correta. Se ele não consegue ler novamente, assim, por ter uma disartria, como se chama, isso já é uma suspeita. Levantar as duas mãos. Se ele consegue manter as mãos erguidas e uma não cai, isso significa que ele está com a motilidade conservada. E caminhar. Se ele consegue caminhar tranquilamente, não é problema de AVC. Mas se ele tiver qualquer uma dessas manifestações, ele tem que imediatamente ir para um hospital que tenha uma emergência que possa fazer também a mesma coisa. Quer dizer, ou trombolítico, ou então fazer uma intervenção especial e remover esse coágulo que está dentro da circulação cerebral. Com isso, o AVC fica também abortado. E tem 2 horas para fazer isso. Então, veja bem, é importante para o pessoal da família identificar, prestar atenção para esses 2 fatores aí que são fundamentais e são solúveis aí em vários hospitais de Porto Alegre. Eu acho que o Dr. Zago comentou muito bem esses aspectos do familiar, do paciente, identificar o tipo de dor, né? Normalmente a dor da angina é uma dor que realmente não tem nada a ver com a respiração. Às vezes a pessoa diz, eu viro para cá melhor, eu deito de lado, piora. Quando a gente chega, o paciente diz isso para a gente já descarta de forma definitiva. A dor de angina é bastante típica, né? Mas eu queria salientar um outro ponto também que vem bem de encontro desse negócio da prevenção. Antes de chegar nesse ponto da dor, a gente sabe que assim, 50% dos pacientes que vão manifestar seu primeiro quadro de evento, infarto ou AVC, 50% deles, esse é o primeiro evento. Eles chegam sem dor, sem nada, tiveram infarto. Por isso que eu enfatizo a prevenção. Acho que a gente tem, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia está cada vez focando mais nisso, prevenção, fazer os exames antes, avaliar o motor do seu carro, a gasolina, como a gente avalia o nosso carro mesmo, avaliar o nosso coração, como a gente avalia o nosso carro, né? A gente às vezes pega um carro novinho na concessionária, em 10 mil quilômetros já está fazendo a primeira revisão. Então a gente tem que cuidar disso, tem que cuidar porque 50% dos eventos, dos infartos, se apresentam como primeiro evento. O cara não tinha nada, jogava bola, era super tranquilo. Por quê? Porque é uma placa de 50% dessas da coronária que está muito bem, não dá dor quando ele caminha, quando ele joga, ele fez a esteira o ano passado, não aconteceu nada. A placa instabilizou, deu um trombo e ele tem que ir logo para o Dr. Zago, o outro hemodinamicista, botar um stent ali e resolver o problema. Porque se ele achar que aquilo ali é muscular, eu vou tomar um Dorflex, não sei o quê, perde o músculo. E essas 2 horas aí, o door to needle, que a gente chama, né, da porta até a agulha lá do hemodinamicista, é muito fundamental. Door to needle. Esse é um termo que os hospitais usam muito para classificar a eficiência do serviço. O Dr. Zago lá no serviço dele certamente faz em meia hora isso. Então isso é muito importante, a prevenção é fundamental nesses casos aí. Doutor Marcelo. A prevenção e cuidar a negação, acho que esse é o principal. Que é um mecanismo de defesa nosso. Se tu está tendo um problema qualquer, a princípio tu negar que aquilo está realmente acontecendo. Isso acontece com o AVC, isso acontece com o infarto. Tu prefere achar que a dor, o desconforto é mais de uma coisa digestiva do que um infarto propriamente dito. Tu prefere achar que a tua tontura, a dificuldade de fala é mais por uma noite mal dormida do que por um provável AVC em curso. E essas patologias elas são tempo dependentes. A gente consegue oferecer um tratamento com mínima sequela ou sem sequela se ele chega entre 2 e 3 horas no hospital. A partir dali, algum grau de sequela ele vai ter. Então, acho que a negação é um problema que a gente tem que orientar as pessoas a evitar. Pensou, teve alguma suspeita, procura um atendimento de emergência e depois a gente afasta alguma coisa. É preferível ir no hospital e não ser nada do que ficar em casa e perder umas horas do que a vida. É verdade. E um outro aspecto também que eu acho que é importante salientar é que se evita infarto no momento em que a gente trata os problemas de obstrução coronária previamente. Então, veja bem, vários exames, assim como o eletrodesforço, um exame mais simples, né? Cintilografia miocárdica, ressonância, ecoestresse, que o Fábio deve fazer bastante,
já identificam que tem alguma coronária com uma obstrução significativa. Significativa é quando passa de 70%. O infarto é quando é 100%. Tá? Então, nesse momento, o indivíduo tem que ser estudado. Tem que fazer uma cinecoronariografia e verificar o grau de obstrução de coronária e quantas coronárias estão obstruídas. Se tem obstrução coronária, ele tem que ser tratado. E tem duas maneiras de tratar, além do tratamento clínico, que sempre é importante. Quer dizer, o uso de beta-bloqueadores, o uso de antagonista do cálcio, uma série de coisas, né? de medicamentos que se usa de rotina. Mas também é importante atentar para desobstruir essas coronárias. Isso é feito de duas maneiras, ou através do implante de estentes, tá? Através de cateterismo cardíaco, ou através de cirurgia de revascularização miocárdica. Então, as duas coisas podem ser feitas. É claro que há um terceiro segmento de pacientes aí que não precisa nada disso. Só um tratamento clínico é suficiente. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença de vocês três aqui nessa edição de hoje do Cruzando as Conversas. E eu vou dar 10 segundos para cada um se despedir. Doutor Fábio, obrigado. Eu queria agradecer o convite e realmente reforçar que eu acho que aquele tempo do quem procura acha, acho que já acabou. Nós temos todos os recursos aí, quem não procura acha tarde demais. Hoje, qualquer hospital nosso da capital, nós temos excelentes serviços em todos os hospitais aí de prevenção cardiovascular. E não só de prevenção cardiovascular, de saúde global, saúde da mulher, saúde do homem. Tem as faixas etárias, tem grupos preparados. Então, assim, vamos nos prevenir. Né? É fácil a gente... Hoje em dia está fácil chegar nos 80. A pessoa tem que ser teimosa para não chegar e não querer fazer. Né? Então, o que eu sempre digo... a prevenção hoje em dia é o carro-chefe nosso aí, né? Porque assim, a maioria dos serviços tem condições aí de detectar antes do Dr. Zago ter que fazer na corrida um implante de stent ou o cirurgião cardíaco ter que botar pontes de urgência, né? Obrigado. Dr. Marcelo, obrigado. Bom, rapidamente, agradeço o convite também e eu gostaria de deixar a Sociedade de Cardiologia à disposição da comunidade. Nós temos uma universidade corporativa vinculada à Sociedade de Cardiologia, que ela foi desenvolvida justamente para fazer treinamentos, tanto de pessoal médico como não médico, como de população leiga, e eu acho que a base da educação, da prevenção, é que vai salvar essas vidas, porque a gente vai conseguir chegar antes do problema se desenvolver. Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao Guilherme aí, eu acho que conduziu de maneira assim extraordinariamente bem feita. Obrigado. A discussão, os colegas. Espero não ter atrapalhado a discussão dos especialistas. Eu fui só o leigo aqui dando seus pitacos. E é o Crimes que me indicou para vir aqui falar, discutir junto com os colegas aqui, esses aspectos. E eu acho que esse tipo de programa é extremamente elucidativo para a população, que com isso aprende e começa a tomar interesse no sentido de prevenir os problemas e, quando existem, tratá-los adequadamente. Muito obrigado, doutor Zago. Foi um enorme prazer e eu gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando e a todos os que prestaram atenção aí nas informações que foram dadas pelos nossos convidados. Por último, eu gostaria também de convidar quem nos acompanha de votar lá no site da Revista Press para o nosso querido Vitor Shoa, que está aqui concorrendo ao prêmio de melhor repórter cinematográfico e certamente é merecedor. Ele e outros colegas da casa. Não deixe de votar no prêmio Press aí. Tá bem? Então, um abraço a todos, boa noite. Voltamos amanhã para falar sobre outros assuntos de interesse da comunidade e do Estado do Rio Grande do Sul aqui no nosso programa. Obrigado pela audiência, boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.